Bom, são 8 da noite, então eu vou fazer a prece de início. Amado Mestre Jesus, neste momento elevamos o pensamento em prece, buscando o convívio com a equipe espiritual trabalhadora do nosso cantinho, que mais uma vez nos envolve em suas vibrações, visitando-nos em nossos lares e auxiliando-nos para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e conversar. Pedimos as suas bênçãos também, Senhor Jesus, para todos os espíritos necessitados, aqueles que estiverem ao nosso redor, necessitados de amparo e socorro, e possam receber o amparo desses espíritos queridos e amigos, trabalhadores do nosso cantinho, e, se possível, acompanhá-los para lá receber a ajuda que um dia todos nós recebemos. Deixamos a nossa prece entregue às mãos da equipe espiritual em benefício do irmão mais necessitado, abrindo assim a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Oi, já tá falando. Oi, boa noite. Eu vou só ligar Boa aqui. noite, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite, Elisete. Eu estou só ligando um pouco o meu ventilador aqui, porque eu fechei tudo. Então, muito bem. Na semana passada, nós, então, lemos, né, o capítulo 46 do livro Seara dos Médiuns, e ele faz menção, o Emmanuel faz menção à dissertação número 20 do capítulo 31 do livro dos Médiuns, que fala sobre dissertações espíritas. E nesse capítulo 31, você tem as dissertações, né, de espíritos superiores, depois vai ter os espíritos medianos, né, e até os espíritos, vamos dizer assim, bastante inferiores, vamos colocar dessa forma, né, para a gente ver o tipo de mensagem que aparece em cada um. Então, na semana passada, nós não lemos a dissertação 20, se não me engano. Eu e a Lisete estávamos conversando aqui e eu não lembro de ter lido. Se alguém lembra, fala para nós. E aí, a outra pergunta que eu queria fazer para todo mundo é a seguinte: nós vamos ler todas as dissertações ou vamos ler somente a dissertação número 20? É importante essa definição. Então, pensem aí enquanto a Elisete faz a leitura. Talvez a gente tenha lido, sabe, Elisete? Mas vamos ver. Pode ser. A união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas.
vai estender por sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É preciso que vos torneis invulneráveis contra as setas envenenadas da calúnia e da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam às vossas relações. Que os vossos defeitos passem despercebidos. Que somente as vossas qualidades sejam notadas. Que o facho da amizade santa vos congregue, ilumine e aqueça os corações. Só assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. São Vicente de Paulo. Na verdade, eu tinha lido. Acho que é por isso que estava muito fresca na minha memória essa dissertação, né? Muito bem. O que São Vicente de Paulo está nos trazendo, né, é um dos aspectos mais importantes, né, para que todos os trabalhadores, né, do nosso cantinho e de todas as casas espíritas entendam, né, que é preciso união, é preciso esquecer os defeitos, porque todos nós temos, e valorizar as virtudes que também nós temos, maior ou menor grau, em níveis diferentes, mas quando a gente pensa na média, somos todos espíritos imperfeitos, fadados ao bem, mas por enquanto imperfeitos, nós erramos. Todos nós erramos. E, portanto, é fundamental que a gente entenda que se nós erramos, o nosso companheiro, a nossa companheira de casa espírita também possa errar. Na verdade, esta mensagem de São Vicente de Paulo, embora tenha endereço direto aos trabalhadores das casas espíritas, né, ela se aplica em praticamente todos os lugares em que nós estivermos, né? Um dos pontos chaves, né, é a gente esquecer o mal. O mal não faz bem, não é? Portanto, deixa o mal para lá. Só pense no bem. Só pense nas coisas boas que cada um de nós tem, né? E vamos trabalhar com essas coisas boas que todos temos. Então, ele está falando da importância, né, de sermos unidos para sermos fortes. Veja, o Espiritismo, né, ele traz uma visão completamente diferente das demais visões, pelo menos daqueles que vivem no chamado mundo ocidental, têm da vida, certo? Que deita raízes na reencarnação, certo? E, consequentemente, em cada reencarnação, nós vamos progredindo um pouquinho, erramos e acertamos, podemos ter errado mais do que acertamos, né? Mas é necessário que nós entendamos que somos nós os artífices, somos os responsáveis por tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que nos acontece. Somos nós os responsáveis, né? Quando nós temos muitas e muitas vidas, dependendo do plantio que fizermos,
a colheita será boa ou não será boa. Portanto, não é o erro do outro, mas é o meu erro no passado que hoje me é cobrado fazer diferente do que eu fiz em vidas anteriores. Né? Então, este novo conceito, em que você não tem um salvador, você não tem aquele que vai te livrar, né, das consequências dos seus atos. Você tem, sim, o amparo da espiritualidade superior, você tem, sim, Jesus no comando de tudo, entretanto, nenhum desses, né, nem os espíritos superiores, e mesmo aqueles que trabalham no dia a dia conosco, né, que têm uma visão um pouco mais ampla do que a nossa, que hoje ainda está embotada pela matéria densa, né, nós todos estamos fadados ao bem, mas somos os responsáveis pela nossa colheita, que plantou no passado, a gente colhe hoje, ou pode colher lá no futuro. Portanto, não é um padre, não é um pastor, não é ninguém que vai nos salvar, porque ele se comunica com Deus. Nós podemos nos comunicar com Deus. O que nós precisamos entender é que as consequências dos erros do nosso passado aparecem agora e poderão aparecer no futuro. Né? Este conceito novo é combatido. Por quem? Por aqueles que detêm o poder religioso. Esses são os primeiros. E aqueles que detêm o poder político. Por quê? Na reencarnação, se você veio em um determinado extrato social alto, elevado, tudo, né? Não quer dizer que numa vida futura você venha na mesma condição. Não é? E, portanto, né, não existem privilégios. E aí aqueles que são poderosos também combatem o espiritismo. Né? Então, você tem um combate frequente às ideias espíritas, porque elas fazem a pessoa pensar, certo? Entender porque sente isso ou aquilo, entender por que está vivendo determinada situação, que pode ter vindo do passado, e por aí vai. Né? Aí, o que você quer fazer? Bom, todos aqueles que pensam e sentem semelhantemente, vamos nos unir. Por quê? Porque aí seremos mais difíceis de sermos ludibriados por espíritos, né, que vão tentar nos demover da ideia do progresso que nós decidimos, né, considerando, né, uma questão espiritual ali. Né? Então, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser capazes de não aceitar, né, as imposições dos espíritos das trevas, que não querem o progresso da humanidade e não querem o nosso progresso. Então, seremos, sim, atacados. E aí, ele fala para sermos fortes, unindo-nos. Para nos unir, necessariamente, para que você tenha confiança, né, no companheiro que está com você, dentro da casa espírita, e está realizando determinado trabalho, certo? Que ele é tão falível quanto nós. E se ele errar para conosco, não tem problema, você perdoa. Certo? É trabalho nosso, interior, perdoar.
é fundamental que isso ocorra. Não é? Então, ele diz, vamos nos unir, vai ser difícil a vara quebrar. Né? Essa que é a ideia. Comentários, pessoal? Ninguém? Muito bem. Então, eu pergunto para todos vocês. Vocês querem voltar e ler as primeiras dissertações, e a gente vai parando, ou vamos voltar, né? Já lemos o item, a dissertação número 20, né? Desculpa, número, é o número 20 em organismos humanos, por isso que eu me confundi, né? A dissertação número 20. Agora, existem muitas outras. Aí, a gente vai precisar voltar no livro dos médiuns, né, para começar a estudar as outras comunicações. Então, com a palavra, vocês. Sempre abro o microfone. Não fala todo mundo junto, por favor, que eu me... Né? Parece que vocês não... Então, ó, quando for para falar, abre o microfone, para a gente poder ouvir vocês. Eduardo, a semana passada eu não acompanhei. Está me ouvindo bem? Tô. Então, está difícil de eu conseguir opinar, mas se for o caso, pode voltar. Para mim, pode voltar e é a primeira opção que você deu aí. Voltar a ler todas as dissertações? Não, A primeira foi de ler na Seara dos Médiuns, comentar e depois já mudar. isso. Então, estão todos de acordo com isso? Todo mundo dormindo. E aí, pessoal? Antônio já levantou o dedinho lá. É. De acordo, estou de acordo. Está de acordo também. Eu cheguei atrasada, por isso que eu estou quietinha aqui. Não Cheguei tem problema atrasada. nenhum. Então, tá bom. Então, vamos voltar, né? É um ponto-chave. Os espíritas não tem que ficar entrando em contendas, discussões, brigas. Tem um monte de coisinha que fica comentando, né? O sujeito fala, mas como é que tal pessoa escreveu tal coisa? Como é que isso? Como é que aquilo? Olha, não tem ninguém, né, que é tão sábio, né, que não possa ver que o outro também pode errar. Então, é assim, dentro da nossa casa espírita, assim como nós queremos paz e tranquilidade dentro do nosso lar, e isso dentro do nosso lar é construção nossa, na casa espírita também. Certo? Aceitar o outro como ele é. Aceitar a ajuda como ela vem, e não como a gente quer. Então, tem vários aspectos, né, que são muito importantes dentro da nossa casa espírita, mas a nossa casa espírita não é sozinha. Você tem outros centros espíritas. Em sendo assim, né, é fundamental que a gente também respeite os trabalhadores da outra casa espírita. Certo? É muito importante. Muito bem. Então, agora nós vamos, então, para aqui, a lição 46, união, certo?
no capítulo 31, dissertação 20. Lisete, pode ler? Vamos. União. Reunião pública de 24 de junho de 60, capítulo 31, dissertação 20. Compadece-te e ajuda a fim de que possa servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida que para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico, porque não ande, da cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos, brune lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte, faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso a muleta e o remédio. Olvidemos os defeitos do próprio na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas na bigorna da experiência. Tolerância é o sentimento da união ideal. É só a união faz a força. Entretanto, a força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Muito que bem. Então, indo passo a passo aqui para a gente poder, né, fazer esse entendimento, né, dessa lição, ele fala assim, olha, você tem que ajudar sempre. Certo? Se você quer o bem, e a união faz parte deste bem, você tem que trabalhar para que isso ocorra. Certo? Aí, ele dá os exemplos, né? Bom, se você não tivesse a bondade do lavrador, que ampara a semente seca, não chegarias, né, na mesa o conforto do pão. Então, várias coisas que ele relata aqui, né, ele sempre tem o contraponto espiritual. Né? Então, ele fala assim, não fosse o trabalho do operário, que assenta tijolo por tijolo, não disporíamos de segurança no alicerce do próprio lar. Então, é muito importante, né, que a gente consiga, do nosso dia a dia, extrair as melhores coisas. Então, é necessário, e ele fala isso aqui, né, é necessário que a lembrança, né, desse sonho vai estar na sua mente.
né? E ele fala ainda mais uma coisa assim, do tijolo, né? Não disporieis, não disporias da segurança no alicerce do próprio lar. Ele fala, isso aqui só acontece, né? Porque a gente é falível e não está bem para a coisa seguir em frente, né? Então, nós precisamos estar atentos ao bem que nós vamos fazer. Não podemos condenar o nosso companheiro de trabalho. Um dos pontos que estava sendo lido hoje, acho que foi antes da preleção, o pessoal faz uma leitura, depois uma vibração, né? E aí eu lembro assim, eu acho que foi ali que ele falou assim, olha, age sempre com bondade, né? Sempre com bondade. Não condene, né, ninguém. Por quê? Porque nós erramos. Nós fazemos parte disso, né? Então, muito bem. Aí, né, ele fala assim, aquele cara que anda devagar, tal, você arruma uma cadeira de roda para ele, ao invés de falar, olha como ele anda devagar, não é? E por aí vai, né? Então, ele fala para trabalhar os sentimentos nobres, certo? Os elementos nobres da nossa vida. Beleza? Comentários, por favor? Ele diz assim, não relega os mutilados à própria sorte, faz recursos, certo? Mecânicos. Você vai fazer uma tala, você vai fazer, né, todo um trabalho para tentar recuperar essa pessoa, né? Então, ele diz, acenda a luz, né, da escola. A Terra é uma escola. Trabalhe com a luz acesa, que é o melhor que a gente pode fazer. Então, é isso que eu queria convidar. Comentários, pessoal? Então, ele fala da tolerância, do amor ao próximo, né? De ter ouvidos para ouvir, certo? Não fique olhando os defeitos do outro. Todas essas questões são muito bem colocadas para nós. E ele fala um ponto importante, que é a tolerância, né? Porque a tolerância nossa vai naturalmente embasar nosso julgamento no futuro daquele pessoal. Portanto, temos que tomar muito cuidado com relação a isso. É isso. Para mim, eu terminei. Comentários mais? Ok. Então, vamos para o capítulo 47 desse livro, né, em que se chama clarividência. É isso, né? Sim. Ok. Vamos seguir. Tá bom. Então, vamos lá. Clarividência. Reunião pública de 27 de junho de 60, questão do Livro dos Médiuns 167.
Como acontece na alimentação do corpo, a visão no campo da alma é diferente para cada um. O tubo digestivo recebe o que se lhe dá, mas a assimilação do recurso ingerido obedece à disposição mais íntima dos mecanismos orgânicos. Os olhos, igualmente, veem tudo. No entanto, a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais. É por isso que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Determinado médium informa ter visto inovidáveis personalidades da história. Possivelmente estará dizendo uma verdade. Essa verdade, porém, pede estudos das condições circunstanciais. Vejamos como o assunto é delicado na esfera dos próprios homens. Se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma cópia da Assunção de Murilo num arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. A figura de qualquer comandante de Estado, nos tempos modernos, pode ser vista a longa distância pela televisão, e se uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante, estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. Enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Com isso, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. Ponderamos apenas o impositivo de estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial por estruturar-se em simples jogo de luz. Ok, muito bem. E aí ele fala aqui sobre uma mensagem, né, que é A 167 do Livro dos do Médiuns. livro dos médiuns. Ok? Você sabe que capítulo que é? É Médiuns Videntes, o capítulo... Médiuns, capítulo 14. Tá, deixa eu só... Não. É dos médiuns videntes, é isso? Isso, a 167 trata-se dos médiuns videntes. Mas o capítulo é o 14, né? É. E que chama Dos Médiuns. Isso. Tá bom. E que item que era? 167. Ok. Só um segundinho. Muito bem. Eu lembro que, há algum tempo atrás,
nós estudamos, né, algumas partes do Livro dos Médiuns. Essa daqui foi uma delas, né? Na verdade, no, com esses, esses nossos estudos aqui, ele fala sobre os diferentes tipos de médiuns, ok? Por isso que caiu aqui em médiuns videntes, que é o que ele estava chamando a atenção lá, e deu o item 167 para a gente começar a isso, né? Podemos seguir, então? Ou vocês querem começar lá do comecinho? Senão a gente vai, nesse momento aqui, estudar somente o item 167. Tá tudo certo aí? Muito bem. Então, vamos começar pela mediunidade, entre aspas, mais simples. Médios videntes. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente. Resulta quase sempre de uma crise passageira. Podemos incluir na categoria dos médios videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente, falando, a mediunidade de vidência. Já explicamos esse fenômeno no capítulo 6, Manifestações Visuais. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Consequentemente, um cego pode ver os espíritos da mesma forma que outro que tem visão normal. Seria interessante fazer-se um estudo sobre este último ponto, a fim de verificar se esta faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam mergulhados em completa escuridão. Muito bem. Então, esse daqui é o item que trata dos médiuns videntes. Certo? E aí, ele está falando sobre a mediunidade de vidência. Nesse mesmo capítulo, desde lá do começo, ele vem tratando de um conjunto diferenciado de mensagens espíritas, né? E é importante a gente entender todas essas diferenças, só que nós já estudamos um pouco isso daqui. Eu não sei se está todo mundo aqui, né? Mas a gente leu um pouquinho essa dissertação aqui, né? Mas aí nós temos aqui uma chamada de atenção do espírito dizendo, olha, presta atenção, né? Não existe um dono, né? Não existe um dono sobre as coisas. Muito bem. Eu, então, acho que a gente pode seguir em frente.
Ou alguém tem alguma sugestão neste capítulo aqui? Não? Ok. Então, vamos continuar? Eu achei interessante do cego, né? Porque eu não sei na cegueira, na audição, a gente sabe que não existe sem perda total, né? Que ele não perceba nada, porque pela vibração sente, né? A onda Uhum. sonora. E agora o cego eu já não sei, né? Então ele fala aqui, né, que eles tinham percepção de certos objetos. E a cegueira também a gente sabe que tem níveis, né, de cegueira. Exatamente. Tem níveis de cegueira, né? Mas eu acho que para um cego de nascença, fica complicado, a não ser que ele consiga voltar no tempo, né? Fica complicado essa possibilidade, né, dele dizer, estou vendo um vulto assim, 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 eu estou vendo uma pessoa desse jeito, ela tem a cara. Ele não conhece, ele não tem a coisa. É interessante isso. Bom, mais algum comentário, pessoal? Se ninguém tem mais comentário, né, nós vamos para o item. Não, a gente volta e lê de novo, não é isso, José? O capítulo 47? Isso. É, nós já estudamos pelo Livro dos Médiuns. Sim. E nós não vamos voltar tudo para o Livro dos Médiuns, ou vamos? Ou então vamos no meu. Não sei. Esse capítulo eu lembro que a gente estudou agora. Depende de quem aí quiser. Então, mas esse... Eu lembro que nós estudamos mesmo. Uhum. Foi em 28 de novembro de 2023. A gente esquece alguma coisa, né? Alguma coisa esquece. É, É, bom, a gente pode não sei se o voltar... Faustinho vai falar. Faustinho vai falar? O Eduardo, Diga. cego de nascença, e ele tem que ele tem a mediunidade, tem a visão, Ele pode ter a mediunidade e a visão. e a visão. Só que lembra, tem uma questão importante que os espíritos sempre nos trazem, né? O espírito comunicante, ele sempre utiliza aquilo que está no campo mental do médium, aquilo que ele consegue, vamos dizer assim, apreender do que acontece no médium, né? Dentro da cabeça do médium. Aí vamos dizer que o cara é cego de nascença, portanto, quando ele reencarnou, ele não lembrava nada de nada. Certo? Portanto, ele não faz ideia do que é fazer uma imagem na cabeça dele. Entendeu? E aí fica um problema. Ele vai fazer uma descrição, ele não vê. Agora, só um minutinho.
Mas aí, se o espírito do médium estiver no estado alterado de consciência, nós vamos chamar de êxtase ou qualquer coisa assim, aí ele pode ter a visão. Se não, como que ele vai descrever alguma coisa que ele não sabe como é? Então, e será que isso aconteceria? Nós teríamos que perguntar, né? Porque, por exemplo, essa visão poderia ser acompanhada, por exemplo, de alguém de algum espírito que fosse narrando para ele o que é isso. Né? Porque aí fica aquela história, né? Antônio, só um minutinho. Assim, ele é cego de nascença, ele não sabe o que é branco, mas ele sabe o que é preto, porque ele vive... Por que ele sabe o que é preto? Não, ele nunca viu, então para ele tudo é escuro. Quer dizer que é preto. Não, por que é tudo escuro? Bom, eu imagino que a pessoa que não tem a visão não tem esse sentido. É como você fechar o olho. Né? Você fecha o olho, fica na sua mente, aquilo é tudo escuro. Né? Não tem, você não consegue enxergar. O que pode acontecer é, se você receber uma luz na frente do seu olho, aquilo fica um pouco mais claro, mas o branco em si, ele não vai reconhecer. Mas aí que eu fico pensando, né? Eu fiquei confuso mesmo, porque para um cego assim ter visões, vamos dizer, uma visão para ele seria, vamos colocar assim, um campo, né? Um campo de flores, de rosas, né? Uma plantação de rosas. Ele não sabe o que é isso, mas alguém, um espírito, poderia intuir nele, olha, são um campo de rosas, tem rosas de várias cores, não tão detalhado como seria a visão, mas, e ele passar isso, mas realmente, não sei, olha, eu estou falando isso, Eduardo, porque você tem o mesmo problema que eu, né? Eu estou a gente está com esse problema de audição. Uhum. Então, e às vezes a gente está dando passividade e o dialogador vem conversar e fala muito baixinho e fica difícil escutar, de entender. Né? Tem algumas vezes que eu entendo, e tem outras vezes que a fala do espírito não tem nada a ver com aquilo que ele está falando. E aí, às vezes, eu fico na dúvida, será que isso é coisa minha ou é do espírito? E aí eu fico imaginando isso na visão do cego, né? Ele vai falar uma coisa que ele está sendo narrado para ele e sendo mostrado uma visão mental para ele, um campo mental para ele. Uhum. Né? E meu pai, por exemplo, era diferente. Ele via com os olhos abertos, o espírito passando, é uma coisa diferente, totalmente diferente. Né? Então, mas vai, Antônio. Ele tinha visão, portanto, o campo visual dele, no córtex visual, estava gravado as informações. Certo? Esse é o ponto. Vamos deixar Uma pergunta. Pode falar aí. Espírito, uma pessoa cega sonha? Parece que sim. Sim. Então se ele sonha, está vendo alguma coisa no sonho, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Agora, o sonambúlico, né, que é a questão quando a pessoa que entra no estado sonambúlico, né, que é o espírito se desprende totalmente, costuma ter visão, né? O sonambúlico. Não é questão de isso, é aquele trabalho do Mesmer, né, que o Kardec acompanhou por mais de 30 anos, estudou por mais de 30 anos. E agora, coisa não sente nem dor, né? O corpo, ele se desliga tanto do corpo que você bate a agulha lá, o cara às vezes nem percebe. É interessante essa. O Fausto só arranja pergunta complicada.
Bom, mas a questão real é a seguinte: Pergunta boa, essa. Boa mesmo. se você não tem no cérebro físico como descrever uma imagem, aí você fala assim, o espírito sonha? Sonha. Mas ele pode simplesmente sonhar, né? Tudo com os demais outros sentidos. É interessante, porque estudando a sensação dos espíritos, a questão 257, o Faustino levantou a questão de espírito sente frio, sente dor, nós tivemos um debate muito interessante, então eu fui no livro dos espíritos, né? Uhum. Isso. Nós fizemos aquele ensaio teórico, nós estudamos lá no livro Céu e Inferno. Essa é uma questão também muito importante, né? Nós fizemos estudo da questão 257. Uhum. E lá informa, né, que o espírito enxerga por todo lado, né? Pelo dedo, pela cabeça, pelas costas, de lado, de frente. O espírito, né? O perispírito, né? Essas informações. Então, na medida que ele está sonambúlico, ele está muito mais com o perispírito delibertado, vamos chamar assim, mais desligado do corpo. Agora, como ele traduz essa percepção, que é complicado, porque o cérebro dele não tem experiência, né? De cor, de objeto, deve ser um negócio bem complicado, viu? Essa pergunta do Faustino é interessante. Mas é que... Vamos ter que pesquisar. Alguém Ah, quer... eu gostaria de falar uma coisa agora que vocês estão falando, me veio. O espírito que não enxerga, é cego, ele já teve outras vidas. Ele não traz as lembranças do que ele enxergava de outras vidas? Ele pode trazer ou não. Você lembra das suas outras vidas? Não. Não? Mas esse espírito da outras vidas, eu tenho uma ideia. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é muito variável, né? Ele pode, num estado alterado de consciência, sair do seu corpo físico atual, ter lembranças do passado, inclusive visões, certo? Isso. Que ele pode, inclusive, interpretar como visões, porque ele está lembrando como espírito vivente naquela época, não como o espírito vivente hoje. Ele fala como se fosse daquela época. Isso. Ele não sai, vamos dizer assim, de si mesmo e fica olhando lá para ver o que está acontecendo. Certo? Ele está num estado alterado de consciência. E aí pode sim vir para ele, certo? Imagens que são lembranças do passado dele. Porque a impressão que dá é que ele teve uma vida, uma encarnação, que ele foi cego, então ele pode vir com essa sensação que ele não está enxergando, porque é recente. Mas, de repente, ele pode trazer a lembrança de como se enxerga. Eu penso que seja assim. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Daquela mensagem de Curadas, né? Que ele é chamado para fazer a cura de uma moça que está cega, né? E ele vai conversando com ela e fala assim, você vai perder, né? Ter a visão terrena, você vai perder a visão do cego, assim, que vive com imagens mais bonitas do mundo. Eu não lembro exatamente a mensagem, não, mas ele chama a atenção dela. Será que vale a pena, né, você ser tentado pelas visões aqui da Terra e não é melhor você ficar com as visões celestes que você tem hoje e tal, né, na cegueira e tudo? Eu achei interessante essa... Está lembrando dessa mensagem aqui? Uhum. Né? Fala aí, Faustino. Interessante. Eduardo. Bom de pergunta, viu? Eduardo, o espírito encarnado que é cego de nascença, o corpo dele é cego. Então, vamos pegar assim. Vamos pegar o caso mais simples que a gente está acostumado aqui, o caso do Sigismundo. Né?
quando o futuro pai dele se desdobra, ele sai do espírito, e ele vai encontrar com ele junto com a esposa, como é que ele vê isso? Então, vamos dizer que o pai fosse cego, né? Ele veria o Sigismundo? Ele, como espírito, enxergaria ele? Porque, partindo do princípio que o espírito não tem as doenças ou carnais, ele veria ou não ele como um espírito, como um ser encarnado? É que as circunstâncias são bem diferentes dessa que você está relatando. Sim. Então, se eu estou encarnado num corpo que não me permite ver nada, eu não tenho referência nessa vida para falar sobre o que é uma imagem. Eu não tenho a ideia do que é uma imagem bonita e do que é uma imagem feia. Porque eu não sei o que é uma imagem. Esse Então, é o problema. mas, por exemplo, se o Mas espírito... eu sou espírito encarnado, certo? Portanto, o meu corpo físico, certo? Está me colocando... Nós vamos ter que encerrar, hein? Daqui a pouquinho. Mas o meu corpo físico, certo? Não me permite, nas condições atuais, mesmo sendo médium, certo? Ele não tem a informação sobre o que uma imagem qualquer. Uma imagem qualquer. Ele não tem ideia do que é isso. Tá. Mas e a hora que o espírito dele se desliga do corpo e vai para o plano espiritual? Como é que ele vê o que acontece lá? Depende da condição dele, de quanto que ele consegue, certo? Deixar no corpo espiritual, no corpo físico, todos os defeitos do corpo espiritual. Porque ele é cego de nascença porque o seu cérebro, a sua formação, essa é minha interpretação, a sua formação visual deu um problema. Isso em virtude de ele estar ligado ainda ao corpo material. Quer dizer que mesmo do lado de lá, ele vai continuar com a cegueira. Na minha opinião, sim. Mas é a minha opinião. É o meu entendimento. Pela lógica. Olha, você vai ter que pesquisar, Faustinho. Mais uma que você arruma, quem tem que estudar. Não, você dá trabalho, viu? Dá trabalho. Vai eu pesquisar agora. De novo. Gostei da pergunta. Muito boa. Mas tem que estudar. Deixa eu perguntar uma coisa. Revista espírita, pesquisa na internet, vão ter que se virar. Isso, vamos ver se que escreve o sonho. Sonha, conta sonho. Agora, que referência que ele toma, né? Ele sonha. Deve ser no campo emocional só, né? Isso Descreve é ruim, isso é bom. que eles viram, paisagem, descreve, mas é um negócio muito, muito fantástico. Eu tenho que estudar, Faustinho. Eu vou desencarnar cego para ver o que acontece, depois eu volto para contar, tá bom? Nada disso, moço. Já tem o problema da audição. Né? Também acho que não. Você tocou um negócio muito... Vamos lá. Você tem que levar aquele crachá seu para a reunião mediúnica, viu? Não esqueça o crachazinho seu. Não esqueça. Senão a gente vai saber quem é. Né? Você sabe que eu estou falando do crachá mesmo, né? O Faustinho tem um crachá, meu amigo, para evitar confusão no supermercado, banco, esses negócios, tem um crachazinho. Um bichinho esperto. Bom, Eduardo, eu vou fazer a prece de encerramento, pode ser? Pode. E transferência. Aí, deixa eu te falar, você lembre, por favor, que logo terminando esse, vem o estudo seguinte das 9 horas.
De olho fechado. Tá bom, eu também vou ficar de olho fechado. Deus Pai de amor e de bondade, nossa gratidão, Senhor, pelo estudo de hoje, por abençoar o Eduardo e a todos que participamos desse estudo, e a todos aqueles que, de alguma forma, se ligaram a nós. Os visitantes da nossa casa possam receber as nossas melhores vibrações de amor, de carinho, de fraternidade. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos de paz, de amor, de bondade. E assim desejamos, para a próxima hora de estudo, que o Antônio seja iluminado nas suas preleções de hoje. Senhor, deixamos a nossa prece com a equipe do Cantinho, para que ela possa ser levada a quem o Senhor designar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e as nossas ofensas, da mesma forma que perdoamos os nossos ofensores e os nossos devedores. Dai-nos força, Senhor, para não cairmos em tentações e também nos livrarmos do mal. Que assim seja. Deus nos abençoe, nos ilumine, que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco agora e sempre. Assim seja. Muito bem. Você encerra, Antônio? Ou quer que eu encerre aqui?